do céu, um raio de luar beijou a terra em flor e assim nasceu o amor. Bem-vindos ao canal. Em vídeo anterior expliquei o que é o distúrbio comportamental do sono e também que para sua resolução a criança deve ser treinada a dormir no próprio berço desde o início da noite, pois senão será difícil que durante a noite ela deixe de chamar seus pais a toda hora. Mas é preciso que os pais imponham disciplina. Antes de explicar o tratamento para o distúrbio do acordar com frequência à noite, lembramos que é normal que a criança ainda acorde de madrugada, pelo menos até os 6 meses de idade, para mamar. Porém, quando a criança é maior e acorda e chora muitas vezes, são duas as possíveis abordagens ao problema. Extinção gradual do hábito, isto é, a criança se habituou a acordar várias vezes e necessitar do auxílio dos pais para retornar ao sono. Nessa extinção gradual do distúrbio, na primeira noite já, os pais estabelecem que em cada acordar da criança, ele se demore, um exemplo, 10 minutos para acudi-la, e na noite subsequente demore em 15 minutos, e assim por diante, aumentando diariamente 5 minutos no tempo que levam para acudir o filhinho que chora. Da literatura médica, sabemos que funciona e que depois de algumas poucas semanas, a criança passa a dormir por si só. Ok, eu não tenho experiência com esse método gradual. Porém, acredito que esse método gradual seja mais trabalhoso, árduo, do que o método da extinção rápida, abrupto. Esse método em inglês é denominado de crying out, que, traduzindo, significa deixar chorar até o filhinho se esgotar de choro e então dormir, ou quase dizendo desmaiar. E isso já na primeira noite que se resolveu enfrentar o problema. Assim é que é o método da extinção rápida desse distúrbio do sono. Já vimos crianças chorando por mais de hora na primeira noite de sua reeducação. Na segunda noite o choro é mais curto em geral e ao longo de 5 a 6 dias o filhinho para de chorar, pois sua observação, lembrança dos dias anteriores, mesmo que inconscientemente, lhe indica que é supérfluo chorar. E o comportamento de chamar os pais à noite se extingue. Apenas bem poucos casos observei que a criança demora mais de uma semana para passar a dormir a noite inteira. É normal que os pais que amam seus filhos possam acreditar que a criança ficará psicologicamente traumatizada. Mas se a criança recebe muito afeto durante o dia, por que então vai ficar traumatizada, né? Além do mais, nós somos animais diurnos e isso está inserido no instinto da criança e não lhe parecerá que seus pais estão judiando dela à noite. Lembro que é interessante conversar com os vizinhos próximos para que não fiquem intrigados com tanto choro de criança e não chame o conselho tutelar. Enfatizo que é necessário coragem para enfrentar com sucesso esse problemão. Na grande maioria das crianças, ele se resolve com esse método de extinção abrupta, isto é, se extingue o mau hábito de acordar toda hora. Porém, com algumas poucas crianças, isso é bem mais difícil e podem haver problemas pediátricos subjacentes que precisam ser cuidados, como, por exemplo, dores de qualquer origem, síndrome das pernas inquietas, distúrbio de ansiedade, apneia do sono e outros mais raros. Nessas situações, os pais, enfrentando o problema e os resultados demorarem demais a surgir, será necessário consultoria com profissionais especializados em sono de crianças e talvez até medicá-la. Como pano de fundo preventivo, e como se lê na literatura especializada, desde o nascimento do bebê, é interessante que os pais tenham uma atitude neutra no trato da criança, do bebê à noite. Isto é, não interagirem de modo muito carinhoso com o bebê. É meio duro falar, mas é assim que se deve proceder. E isso entre cerca de 22 e 6 horas da manhã. Costumo brincar que se deve ser tanto mães e pais quanto enfermeiros no trato diurno da criança.
e que de noite apenas os enfermeiros devem assumir os cuidados do filhinho. O método abrupto da extinção do acordar frequente durante a noite é realmente difícil, porém os resultados são muito bons desde que os pais consigam enfrentar o choro da pequena criancinha chorando à noite em demasia. Um abraço a todos, obrigado por assistirem. Sim, vou pela vida além a cantar o amor que nasceu e vai bem.